Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Rômulo Pereira, da Igreja Batista Palavra da Graça, e hoje nós vamos estudar os Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 3, que diz: Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Bom, queridos, logo no início aqui do livro de Atos, o livro deixa bem claro qual que é o fundamento de tudo o que ocorreria depois. Por isso que há esse destaque aqui. Ou seja, Jesus havia ressuscitado. Esse era o fundamento de tudo que viria a ser narrado após isso aqui no livro. O fundamento da fé, que é a ressurreição de Cristo. Ao longo do livro de Atos, nós vamos ver que as pregações dos apóstolos, praticamente todas, eram centradas ou citavam constantemente a ressurreição de Jesus. Falavam da vida eterna, coisa que hoje em dia mal se fala. Hoje se fala da vida terrena, da vida material. E por isso que boa parte dos cristãos hoje temem a morte, temem morrer, porque isso não é ensinado, isso não é falado com a alegria, a ênfase, a maravilha do que aquilo que realmente aconteceu, daquilo que foi feito. Jesus ressuscitou, conquistando para nós a vida eterna, e por isso nós ressuscitaremos também. E isso, que era uma certeza, era uma alegria, era uma vivência, era algo que todos aguardavam e ansiavam, hoje é algo que se teme. Hoje os cristãos não têm essa fé de uma graça maravilhosa de não temer mais a morte. Bom, e esse fundamento da fé cristã não é baseado em algo que alguém disse, ou uma visão repentina, uma sombra. Não. Olha o que o livro de Atos nos diz. E ele se mostrou a eles com muitas, não poucas, ou uma, não, muitas provas e, olha só o detalhe, provas indiscutíveis de que ele estava vivo. Ele ainda cita que isso se deu por um período de 40 dias. Então, veja, não estamos falando aqui de pessoas que sentiram uma emoção ou tiveram um sonho. Não, foi algo retumbante, algo espetacular, algo que passou por cima deles. Tanto é que eles nem acreditavam, apesar de Jesus ter dito que isso ocorreria, eles não acreditavam e ficaram totalmente espantados. Porque muitas vezes ilusões de ótica ou visões, muitas vezes podem ocorrer porque a pessoa tem uma expectativa muito forte daquilo. Agora, no caso, os discípulos não tinham expectativa nenhuma. Tanto é que eles estavam extremamente tristes, envergonhados, chorando, e Jesus apareceu a eles. Então era totalmente inesperado. E eles não poderiam ser enganados, como ter aparecido uma outra pessoa que não Jesus, porque, afinal de contas, eles tinham vivido com Jesus dia e noite por mais de 3 anos. E não apenas um deles, mas todos os 11 apóstolos, mais os demais discípulos. Então, veja, havia uma quantidade grande de pessoas. Não é que estamos falando que uma pessoa teve uma prova ou muitas provas indiscutíveis. Estamos falando de um grupo de pessoas grandes, um grande grupo de pessoas. Os 11 apóstolos, mais o grupo de mulheres, mais outros discípulos. E veja esse espaçamento de tempo, foi por 40 dias. Porque ali no dia seguinte ou na semana seguinte da morte, a pessoa está muito impactada. Talvez poderia ter tido alguma espécie de ilusão, mas veja, mesmo mais de um mês depois, eles continuavam tendo encontros com Jesus. E não eram encontros meramente repentinos, eram encontros longos, em que Jesus conversava com eles, comia com eles e, detalhe, Jesus era tocado por eles. Porque uma visão, um sonho, você não toca. Então ele tocava, ele comia com eles, dava comida para eles, repartia o pão para eles. Então é isso que ele está dizendo, eram provas indiscutíveis, indubitáveis. Não tinha como eles negarem. Eu acho que quando eles viam Jesus, eles ficavam esfregando os olhos, mas era inegável. Por isso que os apóstolos foram tomados de tamanho
tamanha coragem, tamanha ousadia de anunciar o evangelho, porque era algo que eles viram, meu Deus, é Deus diante de nós. Nós não estamos vivendo algo comum, nem meramente algo, né, um mero milagre, algo sobrenatural, não estamos diante do próprio Deus que se mostrou a nós e venceu a morte por nós. E esse Deus que encarnou e morreu e ressuscitou, o que ele falava para eles ao longo desses 40 dias? Olha só, falando-lhes acerca do reino de Deus. Vocês estão vendo que todo o que é a fé evangélica, a fé do cristianismo, a fé do evangelho, ou seja, ela é toda pautada, toda fundamentada na ressurreição de Jesus, que é toda constituída em provas indiscutíveis, evidências que eles viram, eles anunciaram e baseado no anúncio, na pregação do reino de Deus. Então, é isso que é evangelho. Pregar outra coisa pode fazer parte? Pode. Mas sem esse núcleo, sem esse cerne, sem essa essência, não é evangelho. Evangelho é a vitória sobre a morte, é a vida eterna nos concedida de forma gratuita por Deus e falando do reino de Deus, que é justiça, paz e alegria na presença dele. É um reino em que Deus reina em amor e quer que os seus súditos vivam em amor, porque essa é a lei desse reino. A lei desse reino é amar a Deus e amar o próximo, como Jesus falou tantas e tantas vezes. Então, Jesus surge, ele vence a morte, anuncia, como sempre, a vida e o reino de Deus, e é isso que deveríamos continuar fazendo. No livro de Atos, como nós vamos ver, quais são as pregações? Ressurreição, reino de Deus. Ressurreição, reino de Deus. Por que nós teremos o reino de Deus? Porque Jesus ressuscitou e nós ressuscitaremos. Esse é reino, é vitória, é alegria em Deus e que nós viveremos para sempre. Então, todos os percalços dessa vida, por maiores que sejam, serão superados, todos, sem exceção. Essa é a esperança da fé cristã. Que a morte não põe um ponto final. Eu tive uma vida difícil, uma vida horrorosa, uma vida trágica, passei por isso, passei por aquilo. Tudo bem, persevere. Porque tudo isso vai desaparecer no tempo e a graça de Deus se manifestará plenamente em uma vida 100% sem problemas, sem choro, sem dor, sem pecado, sem sofrimento, sem morte, na eternidade. O que nos garante essa entrada nesse reino nos está comprovada pela ressurreição de Cristo. Então, essa esperança tem que motivar a nossa vida, tem que ser base para o nosso viver e para nos dar coragem, para nos dar determinação, para nos dar perseverança, para nos dar confiança, para nos dar alegria. Essa esperança maravilhosa. É como se alguém tivesse dito, olha, você ganhou na Mega Sena, mas vai ganhar mas só vai poder receber daqui a 10 anos. Ou se você fosse filho do Bill Gates fosse morrer daqui a 10 anos. Você pode passar por 1001 coisas difíceis até chegar a esse momento. Mas você tem essa certeza, essa esperança absoluta, essa alegria absoluta. E o que é que vai roubar essa alegria de você? O quê? Nada. Então, essa certeza que nós precisamos ter para atravessar essa vida, ainda assim jubilosos, ainda assim confiantes, ainda assim determinados, ainda assim não negociando valores, não negociando princípios, não abandonando a fé. Por quê? Porque você está de olho no alvo da nossa fé, que é a nossa salvação, que é a nossa vida no reino de Deus, nossa vida com Deus. E para ter esse reino, para estar com Ele para sempre, vale nós permanecermos nessa jornada, nesse caminho. Então vamos com esses dois fundamentos que nós vamos ver, que perpassam todo o livro de Atos: ressurreição e reino de Deus. Ressurreição e reino de Deus. E a pregação do Evangelho é isso: ressurreição e reino de Deus. Vida eterna, vida com Deus. Meus amados, que Deus lhes abençoe. A graça e a paz do Senhor.